Vamos lá. Perguntinha para vocês e por favor sejam sinceros. É uma pergunta boba, mas mesmo assim é significativa para a nossa mensagem. Quem aqui gosta de milho cozido? Mãos. Milho cozido, milho cozido. Levanta com vontade, assuma, eu gosto de milho cozido. Legal, bastante gente, a grande maioria aí na verdade, né? Eu confesso para vocês que eu não gosto muito de milho cozido não. Eu confesso, eu não sou muito chegado assim. Eu gosto de alimentos feitos à base de milho, mas tipo pamonha, curau, um bolo também de milho bem cremoso, eu gosto bastante. Mas o milho em si não me atrai muito, mas eu vi que a maioria aqui gosta, então não tem problema. Vamos lá, uma mera suposição. Imagina que você está voltando do trabalho, quem sabe lá da Avenida Paulista, da Faria Lima, metrôzão cheio, o estresse está lá no teto, imagina como é que as coisas são, né? Aquela suvaqueira maravilhosa dentro do metrô, enfim, você não consegue nem se mexer, uma situação absurdamente desconfortável. Enfim, você está vindo para casa e nesta situação muito caótica, você pensa assim, ó, poxa vida, como eu queria chegar em casa, só queria isso. Chegar em casa e comer hoje um milho cozido com um pouquinho de manteiga e sal. Uau, minha noite ia ser perfeita. Ia salvar, né? Tudo isso que eu estou passando aqui nesse metrô. Imagina, isso está acontecendo. Você chega em casa, este é o seu objetivo de vida agora. Você chegou então, pegou os milhos, colocou na panela, eles começaram a ferver, a água borbulhou, você os tira, coloca ali do lado do pratinho ali com um pouquinho de manteiga e sal. E aí você pensa assim, não, eu só vou tomar um banho, né, para comer então meu milho, que eu tanto estou sonhando com ele, bem relaxada, e é isso que você faz. Vai lá tomar um banho, você sai então do banho, e aí você vai com água na boca já. Você está salivando diretamente para o seu milho cozido, com um pouquinho de manteiga e sal. E aí quando você chega para de fato experimentá-lo, imagina que você se depare com uma cena dessas aqui. Podem passar, gente, por favor, o slide? Ai, imagina. Complicado, né? Aí a minha pergunta para você. Qual que seria a sensação, o sentimento, né, que você teria ao se deparar com uma cena como essa? O que é que você sentiria? Qual que seria a sensação, hein? Alguém gritou aí, o quê? Nojo. Todo mundo aqui concorda? Todo mundo concorda? Nojo, né? Mas assim, mas muito nojo, mas muito. Ai, que cena! Um nojo absurdo, um desconforto terrível. E aí você olharia para esses ratinhos e pensaria assim, poxa, ratinhos não, né? Uns ratões desses aí, né? E aí você pensaria assim, poxa vida, esses ratos precisam desesperadamente desaparecer dessa cena. Eu preciso sumir com esses ratos daqui. Era assim que você pensaria, é ou não é? Fala sério. Deixa eu dizer um pouquinho mais sério agora com vocês. Pegue essa mesma sensação, esse mesmo sentimento e só tente transferi-lo para uma pessoa de carne e osso, como eu e você. Tente fazer isso. De acordo com Bauman, no seu livro Mal-Estar da Pós-Modernidade, é um bom livro, difícil de se entender também, mas é um livro bom. Ele diz que isto seria preconceito. Preconceito, é exatamente isso. Quando nós tratamos um outro ser humano como a gente com nojo, com desconforto, como se ele estivesse se atrapalhando o contexto em que nós estamos, e a gente olha para este outro ser humano e a gente pensa assim, esse ser humano precisa desesperadamente sumir daqui, desaparecer. Isso seria preconceito. Sabe o que é mais triste? Sobre a ótica, a perspectiva, a visão do preconceito, aquilo que não tem lógica passa a ter, incrivelmente. Sob a perspectiva do preconceito, o louco, o irracional, o impensável passa a ter toda a lógica do mundo. Quer uma prova disso? Nazismo. 6 milhões de judeus mortos, isso parece lógico. Algumas das coisas que os nazistas fizeram para com os judeus durante a Segunda Guerra Mundial, só para você ter ideia. Sabonete humano utilizando gordura judia, isso parece lógico. Injeção de tinta nos olhos para ver se os olhos deles mudavam de cor, parece lógico. Usavam os judeus como cobaias para tratamento de doenças, como se fossem ratos de fato, ratos de laboratório, parece lógico isso.
Mas sob a ótica do preconceito, a perspectiva do preconceito, aquilo que não tem lógica passa a ter muita lógica, incrivelmente, mas passa a ter. A grande verdade é que se nós fôssemos fazer uma lista dos preconceitos vigentes na nossa sociedade, na sociedade contemporânea, a lista não terminaria. São muitos e muitos preconceitos, tipos diferentes, modos diferentes. Pensa um pouquinho comigo, nós temos, por exemplo, o preconceito elitista do rico para com o pobre, muito comum no nosso país. Preconceito racial, preconceito étnico, entre países, nós acabamos de citar um aqui. Preconceito religioso, preconceito acadêmico. Um cristão entra na universidade e sofre preconceito por ser crente. Enfim, preconceitos e mais preconceitos. A lista não terminaria. No entanto, é válido a gente falar também que a nossa sociedade, ainda que esteja enlameada, se é que a gente pode falar assim, com preconceito, ela não valoriza o preconceito em si, muito pelo contrário. A sociedade, ela tenta resolver este mal social, saná-lo, mas a gente precisa concordar também que todas as tentativas que a sociedade nos propõe para resolver o problema do preconceito são tentativas frustradas, ela simplesmente não consegue. Entra ano e sai ano e o preconceito somente continua. Ele evolui, ele se adapta às demandas de uma sociedade que está constantemente em transformação e o preconceito, consequentemente, também. Portanto, nessa manhã, eu gostaria de propor juntamente contigo, para a nossa sociedade, uma nova proposta, uma proposta melhor, para que de fato o preconceito seja resolvido, seja sanado. Portanto, em todos os contextos em que você estiver, na sua academia, no seu shopping, no seu lazer, nas suas atividades, no seu trabalho, no seu trem, no seu trânsito, que você se lembre disso, de apresentarmos essa proposta que esta sim consegue resolver o problema do preconceito. Que proposta seria essa? O exemplo de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 4. Vai pregar comigo aqui hoje, né? Vamos lá, não tem problema não, pode deixar. João capítulo 4, abra sua Bíblia. Vamos lá, João capítulo 4. Leremos alguns bons versos. Muitas vezes nós só lemos a palavra de Deus enquanto estamos na igreja, Então a gente vai ler muitos versos, tá? Já vou avisando. Primeiramente do 1 ao verso 10, João capítulo 4. Depois alguns outros versos eu vou destacando e vocês irão me acompanhando, beleza? Este é um dos episódios mais significativos de Jesus Cristo enquanto ele esteve aqui na terra. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. É um relato muito significativo. Preste bastante atenção na leitura. E é importante que você acompanhe na sua Bíblia, e eu acompanhando na minha, claramente. Mas assim, não importa se é física, se é de papel, no caso, se é por meio de uma tela, o que importa é que você leia a palavra de Deus. Vamos lá. A palavra diz assim, Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. O verso 4 é importante, diz assim, e era-lhe necessário atravessar a província de... Como é que está aí? Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Trazendo para a nossa linguagem, a linguagem de hoje, seria exatamente meio-dia, tá? Por volta de meio-dia. Verso 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, isso aqui é muito importante também, olha a resposta dela para Jesus. Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha a resposta de Jesus, é sensacional. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus e a mulher, aparentemente, estavam falando
de dois tipos de água diferentes, né? De uma sede diferente também. Já já a gente chega lá. Vamos lá, um rápido contexto da leitura que nós fizemos para que nós possamos entender melhor as ações de Jesus, ok? Devido a uma perseguição por parte dos fariseus, Jesus Cristo estava saindo da Judeia, que ficava mais ao sul da antiga Palestina, daqui a pouquinho a gente vai ver no mapa, e estava se dirigindo à região da Galileia, que ficava mais no norte. E para isso Jesus ele entrecortou a região de Samaria. Era meio-dia, estava muito quente. Jesus estava chegando próximo a uma cidade chamada Sicar, e ali ele encontrou a fonte de Jacó, o famoso poço da região. Jesus se assentou objetivamente, porque ele sabia que logo mais ele teria um encontro com uma mulher que de fato precisava muito dele, ainda que ela não soubesse que de fato ela teria um encontro com Cristo. Enfim, era meio-dia na antiga Palestina, 50 graus fácil, solzão rachando. Jesus sentou lá e pouco tempo depois a mulher samaritana chegou. Quando ela chegou, Jesus olhou para ela e falou: mulher, dá-me de beber, ou seja, está muito quente, você pode me dar um pouquinho d'água, por favor? A mulher tinha um cântaro, né? Era um balde para se tirar água do poço, e Jesus não tinha. Então dá-me de beber, você pode me dar um pouquinho de água, por gentileza? Antes de nós voltarmos para o diálogo, vamos apenas fazer uma pausa para a gente detalhar um pouquinho mais a vida desta mulher, da mulher samaritana, ok? Bom, com toda certeza nós poderíamos afirmar que a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, na cidade de Sicar, há 2000 anos atrás, era sem dúvida alguma a pessoa mais passível de sofrer preconceito de todo o texto bíblico. Biblicamente falando, é difícil você imaginar um homem, uma mulher que tenha sofrido mais preconceito do que aquela mulher samaritana. Infelizmente, ela sabia o que era sofrer preconceito. Por quê? 3 rápidas razões, 3 motivos, tá? Primeiro deles, ela era samaritana. Eu já vou explicar melhor. O segundo deles, ela era mulher. E naquela época, infelizmente, não era fácil ser mulher. E o terceiro deles, ela havia tido 6 relacionamentos. E o 6º relacionamento era bastante duvidoso. Não era nem com o marido, no caso dela, né? O marido de outra, tudo nos dá a entender isso. Isso não ficou claro no texto, já já a gente vai conseguir perceber, beleza? Samaritana, mulher, 6 relacionamentos, com um 6º relacionamento bem duvidoso. Ela sabia o que era sofrer preconceito. Em primeiro lugar, os samaritanos. Os samaritanos, eles eram um povo híbrido, misturado etnicamente. Eles eram metade israelitas e metade gentios, ou seja, estrangeiros. E justamente porque eles eram híbridos etnicamente, eles sofriam muito, mas muito preconceito dos judeus. Só para você ter uma ideia, se liga aqui. Gente, coloca por favor o slide mais uma vez. Aqui nós temos o mapa da antiga Palestina nos dias de Jesus, tá? Como eu disse para vocês, Judeia ao sul, Samaria no meio, Galileia no norte. Se um judeu adulto, nos dias de Jesus, ele quisesse sair da Judeia e ir para a Galileia, como Jesus estava fazendo no relato que nós lemos, qual que seria o caminho mais óbvio? Qual que seria? Entrecortando a região de Samaria, como Jesus fez, certo? Mas a maioria dos judeus faria diferente. Eles não passariam por Samaria, eles passariam por Decápolis, uma região pagã. Sabe por quê? Porque eles não queriam pisar em terras samaritanas, só para não pisar. Andavam quilômetros a mais, naquele sol que era muito quente, só para não pisar em terras samaritanas devido ao preconceito que era muito grande. Os rabinos nos dias de Jesus, que eram com toda certeza as pessoas mais respeitadas daquela sociedade, os rabinos eles ensinavam, olha que coisa terrível, eles ensinavam que as filhas dos samaritanos eram prostitutas desde o ventre, eles ensinavam claramente isso. Chamar alguém de samaritano nos dias de Jesus era um xingamento. Os rabinos também ensinavam que se você estivesse, sei lá, andando pela rua e tivesse um mal súbito, uma dor de cabeça muito grande, até um princípio de infarto, alguma coisa do tipo assim, um mal súbito, isso aconteceu contigo porque você esteve perto de um samaritano. Porque eles acreditavam que os samaritanos eram amaldiçoados por Deus, estar perto de um samaritano era perigoso, você tinha que tomar cuidado. Percebeu? Ela sabia o que era sofrer preconceito, porque ela era samaritana. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como já dissemos, ela também era mulher. Graças a Deus, hoje em dia as mulheres cada vez mais têm ganhado seu espaço em meio à nossa sociedade, que continue assim, né? Até que de fato a mulher seja considerada totalmente igual ao homem em todos os aspectos da nossa sociedade. Eu acho que a gente não chegou nesse aspecto ainda, mas se Deus quiser um dia chegaremos. É justo. Contudo, ser mulher nos dias de Jesus não era nada fácil.
Os rabinos nos dias de Jesus, já dissemos, as pessoas mais respeitadas daquela sociedade, as mais valorizadas. Eles ensinavam que um judeu adulto, ele não ele não deveria, essa palavra é melhor, ele não deveria conversar com uma mulher em plena luz do dia. Ensinavam isso. Para que você vai conversar com uma mulher em plena luz do dia? Vai contribuir o que com a tua vida? Alguns iam até mais longe, a questão não é nem conversar. Um judeu adulto não deve nem olhar para uma mulher em plena luz do dia. Não importa se é mãe, se é filha, se é parente, não interessa, não deve nem olhar. Todo judeu adulto, nos dias de Jesus, pelo menos aqueles que se esforçavam em sua vida espiritual, digamos assim, ao acordarem pela manhã, eles proferiam audivelmente uma oração. A oração era a seguinte, está lá, eles ensinavam isso. Senhor, Rei do Universo, muito obrigado, porque não me fizestes nem gentil, ou seja, estrangeiro, nem mulher e nem escravo. Imagina você, mulher, acordar de um lado do marido, e todos os dias o maridão soltar essa daí para você, bem de manhãzinha. Complicado, Infelizmente, naquela sociedade extremamente patriarcal, as mulheres só serviam para 2 tipos de serviços. O primeiro deles, geração de filhos. O segundo, cuidar dos assuntos domésticos. Nada mais. Aquela mulher sabia o que era sofrer preconceito por ser mulher, infelizmente. Mas, como se não bastasse, havia ainda um terceiro elemento. A que horas mesmo ela havia buscado água? Você percebeu na leitura? Que horas que era? Você lembra? Meio-dia. Fala sério, quem que em sã consciência vai buscar água meio-dia na antiga Palestina? 50 graus fácil, ninguém ia buscar água nesse horário. Buscar água, de fato, era uma tarefa feminina, mas era uma tarefa grupal. Elas iam em grupos, ou de manhãzinha, ou bem de tardezinha, quando o sol já estava bem mais fraco, bem mais baixo. Ninguém ia ao meio-dia, mas aquela mulher ia buscar água todos os dias ao meio-dia. Sabe por quê? Porque ela queria ir sozinha. Ela queria se esconder. Se esconder de quem? Das outras mulheres samaritanas. 6 relacionamentos, sendo o 6º bem duvidoso, numa cultura patriarcal não pegava nada bem. Talvez em algum momento, buscando água ali com as suas amigas, colegas, ela tenha ouvido talvez alguns cochichos do tipo, cuidado com aquela ali, viu? Ela é perigosa, você vacilou, ela levou teu marido, muito cuidado, fique esperta. Ela sofria preconceito das próprias mulheres samaritanas, das suas conterrâneas. Percebeu? A vida da mulher samaritana não era fácil. Ela sabia o que era sofrer preconceito, talvez a pessoa mais passível de sofrer preconceito de toda a Bíblia. Mulher samaritana, 6 relacionamentos, o 6º duvidoso, não era fácil para ela. Todavia, naquele dia, tudo estava para mudar na vida da mulher samaritana. E qual que era a causa, a razão desta mudança? É óbvio, Jesus. Vamos voltar para a história. Meio-dia na Palestina, o sol rachando, Jesus sentado junto ao poço, a mulher se aproxima e Jesus então pede, mulher, dá-me de beber, você pode me dar um pouquinho de água? Eu estou morrendo de sede. Qual que foi a resposta da mulher, você lembra? Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. É como se ela dissesse assim, peraí. O senhor tem certeza que o senhor sabe com o que o senhor está falando? Mas tem certeza mesmo? Eu acho que o senhor não sabe. O senhor não entendeu ainda, eu sou uma mulher samaritana de 6 relacionamentos, o 6º é bastante duvidoso. O senhor não deveria estar falando comigo, ninguém fala comigo. Por isso que eu venho aqui todos os dias ao meio-dia buscar água, eu quero me esconder. Eu sei o que é sofrer preconceito, eu sei o que é sofrer da ditadura do preconceito. O senhor não deveria estar falando comigo, o senhor sabe quem eu sou? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo sabia exatamente quem aquela mulher era. Ele não foi lá por acaso. Ele foi objetivamente. A questão é que ela não sabia quem ele era. Esse é o ponto. Porque ela não sabia que ela não estava diante de uma pessoa comum. Aquela mulher, ela estava diante do Rei do Universo, entende? Aquela mulher, ela estava diante de Deus revestido em pele humana, tornou-se um de nós.
Aquela mulher estava diante de alguém que não tinha nenhum tipo de preconceito, de alguém que não concordava com as ideias preconceituosas da sociedade de sua época. Não, Jesus era diferente. Portanto, não tendo preconceitos, não importava, entenda bem, quem aquela mulher era, não importava. Não importava o passado daquela mulher. Eu poderia ir até mais longe e dizer que não importava nem mesmo o que aquela mulher fez 1 minuto antes de se encontrar com Jesus junto ao poço de Jacó em Sicar. Não importava. Jesus Cristo amava ela e queria alcançá-la. Não é esse o nosso lema, Guinacan? Amar e alcançar. Jesus Cristo amava aquela mulher e queria alcançá-la. Jesus Cristo queria transformá-la e trazer um novo significado, um novo sentido norteador, uma razão existencial. Não importava, Jesus Cristo amava aquela mulher e queria alcançá-la. E do mesmo modo eu posso te dizer, não importa, meu querido e minha querida, quem você é, não importa. Não importa o seu passado. Eu posso ir mais longe, não importa nem mesmo o que você fez 1 minuto antes de você entrar aqui nesta igreja e sentar nestes bancos. Não importa, Jesus Cristo, Ele te ama e Ele quer te alcançar. Ele quer transformar sua vida. Ele quer te trazer um novo significado, um novo princípio norteador, existencial para o teu viver. Mas sabem o que é mais curioso? É a gente notar que Jesus Cristo vivia em meio a uma sociedade que não considerava o preconceito como preconceito. Vocês entendem? A nossa sociedade, ainda que tenha muito preconceito, ela não valoriza, ela recrimina o preconceito. A sociedade de Jesus não era assim. Ou seja, se Jesus naquele dia tratasse aquela mulher como se fosse um cachorro, literalmente, chutando aquela mulher, ele não receberia repreensões, muito pelo contrário, ele receberia aplausos, porque o preconceito não era visto como preconceito. Agora, olhe a ação de Jesus, de tratar aquela mulher como ela realmente merecia, como a pessoa mais importante do mundo, dentro de um contexto onde um preconceito não era visto como preconceito. A ação de Jesus se torna muito mais grandiosa e significativa. Deus é assim, gente. Deus é assim. Não importa quem você é, Jesus Cristo te ama e quer te alcançar. Vamos voltar para a história? Para o diálogo? Vamos lá. Alguns outros versos. Vamos ler do 10 em diante novamente. É um verso bonito. E eu gosto deste verso nesta versão aqui, na Almeida Revista e Atualizada. Não sei porquê, mas eu gosto nessa versão. Diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água. Jesus não tinha cântaro, não tinha balde, e o poço é fundo. Me perdi aqui. Onde, pois, tens a água viva? Ela não entendeu de que água Jesus estava falando, né? Jesus estava falando de um tipo, ela entendeu do outro ainda. Ela não tinha compreendido completamente. Vamos continuar. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, este nunca mais terá sede. Nunca mais. Nunca mais. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água então, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ela lhe respondeu: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens, nem marido teu é. Isto disseste com verdade. Ou seja, Jesus ele não passou a mão na cabeça da mulher para os seus erros, não concordava com todos os erros que ela cometia. Esse não é o ponto. O ponto é que o nosso passado, por mais tenebroso que tenha sido, não nos impede de hoje encontrarmos o Salvador. É só este o ponto, tá ok? Vamos continuar. Vamos pular um pouquinho por conta do tempo. Vamos lá para o verso 25, diz assim, ó: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo.
Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Gente, isso daqui é muito significativo, sabe por quê? Em todo o ministério público de Jesus, ele nunca admitiu publicamente ser o Messias, nunca. Entre os judeus, eu digo, entre o seu próprio povo. Somente um pouquinho antes da crucifixão, ele admitiu para os discípulos que eram o Messias, e um pouquinho antes também, aí eu estou dizendo coisa de um dia, antes da sua morte, ele admitiu durante um interrogatório de Anás, provavelmente ali na quinta-feira à noite, ele admitiu perante Anás que ele de fato era o Messias. Jesus nunca admitiu publicamente isso, devido à má compreensão que os judeus tinham do papel do Messias. Ele nunca fez isso publicamente entre eles, mas ele assumiu ser o Messias publicamente para uma mulher samaritana de 6 relacionamentos, sendo o último bastante duvidoso. Percebeu como Deus é? Deus é assim, gente. Deus é muito diferente de todos nós. Vamos continuar, verso 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Olha o preconceito aí, eles se admiraram, os discípulos no caso. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, olha o verso 28, deixou o seu cântaro, o seu balde, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Pelo testemunho da mulher samaritana. Sabem o que é interessante? Eu já estou indo para a parte final. No início do relato, quem é que tinha sede? Quem é que tinha sede? Jesus. E quem tinha água? Era a mulher. Do meio do relato para o final, a mesa se inverte, ela roda. Quem tem sede? É a mulher samaritana. Quem tem a água, ou melhor, quem é a água? É Jesus. Aquela mulher, a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó em Sicar, há 2000 anos atrás, ela tinha sede de muitas coisas. E note, eu não estou falando da sede natural, da sede física que todos nós temos. Eu estou falando de uma sede mais profunda, uma sede de alma, uma sede existencial, de razão para viver. E ela tentava matar esta sede, suprir essa sede, com aquilo que de fato não pode fazê-lo. Os 6 relacionamentos que ela teve eram prova disso. Ela queria amor, carinho, compreensão, afeto, e tentou buscar isso em todos esses 6 relacionamentos, mas sempre em vão. Ela ainda continuava a buscar água sozinha, ao meio-dia. No entanto, daquele dia em diante, ao meio-dia, tudo na vida dela mudou, porque ela encontrou Jesus, a água da vida. E quando Jesus verdadeiramente entrou no coração dela, ele trouxe vida, esperança, razão para se viver, sentido existencial. Jesus transformou completamente a vida daquela mulher. Prova disso? Ela deixa o seu cântaro, o seu balde, ela vai até a cidade. Lembra que os homens não falavam com as mulheres naquela sociedade? Ela até se esquece disso, ela não está nem aí mais. Não são nem os homens que falam com ela, é ela que vai falar com os homens diretamente. Vinde, vede comigo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Uma cidade inteira foi levada até Jesus pelo testemunho de uma mulher samaritana de 6 relacionamentos, sendo o último bem duvidoso. Incrível, né? Se Deus pôde fazer isso com ela, será que Ele não pode nos usar também? Eu prometo que eu estou terminando já, tá? Porque às vezes a gente se empolga um pouquinho. Mas assim, escrituristicamente falando, biblicamente falando, a história da mulher samaritana termina aqui. Nós não sabemos o que aconteceu com ela, não sabemos o seu paradeiro, absolutamente nada disso. Mas espiritualmente falando, a história da mulher samaritana não termina aqui, muito pelo contrário. Ela continua todos os dias, dentro do meu e do teu coração.
Afinal de contas, assim como esta mulher, todos nós aqui hoje também temos sede. Não sede física somente, não sede natural, de água, de H2O, não. Todos nós aqui temos sede de alma, entendem? Uma sede intrínseca dentro do meu e do teu coração. O coração está seco, nós temos sede. Sede de razão existencial para podermos de fato viver, um princípio norteador. Todos nós temos sede disso. Contudo, assim como a mulher samaritana que tentou saciar sua sede de alma nos 6 relacionamentos que ela teve, nós também o tempo todo estamos tentando buscar matar a nossa sede de alma, a nossa sede existencial naquilo que não pode fazê-lo. A gente faz isso o tempo todo. Quantos e quantos cristãos até estão tentando matar sua sede existencial, sua sede de alma, seu princípio norteador? Quantos e quantos estão buscando isso através do sexo? Do sexo. Vivemos numa sociedade que o tempo todo nos apresenta o sexo como a melhor forma de vida. Meu querido e minha querida, tenha sexo, muito sexo, do jeito que você quiser, como quiser, quando quiser, e aí você vai encontrar sentido para o seu viver. Filmes, séries, as redes sociais nem se fala então, o tempo todo nos apresentam o sexo como a melhor forma de vida. Acontece o tempo todo, vocês sabem. A indústria pornográfica nunca lucrou tanto quanto nos nossos dias. Eu poderia falar mais sobre isso. Há estudos que nos mostram a correlação existente entre usuários de pornografia e usuários de cocaína, mostrando que os mecanismos cerebrais do vício são exatamente os mesmos. Terrível. O mal social. Mas nunca lucrou tanto como nos nossos dias. Porque vivemos numa sociedade que nos apresenta o sexo como a melhor forma de vida. Só pensa um pouquinho comigo, se o sexo tivesse, de fato, a capacidade de nos preencher existencialmente, de nos saciar espiritualmente, de nos dar sentido para a vida, você não acha que os profissionais e as profissionais do sexo não seriam as pessoas mais bem resolvidas da sociedade? E são. São pessoas completamente desajustadas. Porque o sexo por si só não pode preencher o teu vazio de alma. Tem gente que tenta preencher o seu vazio de alma através do poder. Faz de tudo para ter poder. Seja politicamente falando, seja dentro de uma empresa, vende até a própria mãe para ter poder. Tem gente que faz isso. Achando que o poder poderia saciá-lo, intrinsecamente falando, e trazer sentido e razão existencial. Claro que não pode, é uma furada. Tem gente que tenta fazer isso com a fama. Faz de tudo para ter um like, coisas bizarras. É atrás de uma fama doentia, louca, desenfreada, mas faz de tudo para ter um like, porque ela acha, não, no dia em que eu tiver isso, eu vou encontrar sentido para a minha vida, razão existencial. Claro que não. Tem gente que tenta fazer isso através do materialismo, dos bens materiais. No dia que eu tiver muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, para nem sequer trabalhar mais, aí eu vou encontrar sentido para a minha existência. Que tolice! Semana passada falamos um pouquinho disso. Você compra um celular hoje, daqui 2 semanas ele vira comum. Você nem quer saber mais dele, você quer o próximo. Materialismo não pode preencher o vazio existencial que existe dentro do meu e do teu coração. É ridículo isso. Assim como a mulher samaritana, nós estamos buscando a nossa água, aquilo que realmente vai nos saciar nos poços errados. Meu querido e minha querida, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, só Jesus Cristo, a água da vida, verdadeiramente pode nos saciar. Pode matar a nossa sede existencial, nos trazer sentido para viver, um princípio norteador. Só Jesus, nada e nem ninguém além dele, só Jesus. Dostoiévski, o dramaturgo russo, podem colocar por favor o slide mais uma vez, inteligentíssimo, filósofo russo cristão, ele dizia o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Dentro do meu e do teu coração existe um vazio tão grande, mas tão grande, tão infinito, que ele só pode ser preenchido por alguém tão infinito quanto. E este alguém
é o próprio Jesus Cristo, a água da vida. Eu vou terminar com uma história, tá bom? Acho que dá tempo ainda. É rapidinho. Eu gosto muito de correr. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo ainda. Eu gosto bastante de correr. Correr pela rua mesmo, normalmente, né? Minha esposa também. Minha esposa, ela corre 7 quilômetros todos os dias, numa esteira. Eu não sei como é que ela faz um negócio desse. Eu não conseguiria. Correr parado, para mim, não tem graça nenhuma. Mas ela gosta, ela fica lá, todos os dias ela corre, etc. E geralmente aos domingos, principalmente quando nós não temos atividades do clube de desbravadores aqui, a gente vai correr. Às vezes a gente vai lá no Parque do Ibirapuera, às vezes não. O que a gente mais faz comumente? Nós saímos de casa, eu moro atrás do Shopping Morumbi Town aqui, pertinho mesmo. A gente sai de casa, aqui na Vila Andrade, e nós vamos até a Ponte Estaiada, né? Até ali o comecinho da Berrini. Dá quase uns 8 quilômetros, eu acho. A gente nunca calculou certinho, mas acho que deve dar isso. Uns 8 quilômetros. Fazemos isso e tal, a gente gosta. Geralmente aos domingos. E aí eu me lembro que há uns 2 meses atrás, mas assim, tava um calor, mas vocês não têm ideia. Um calor absurdo. Tava muito quente. E a gente foi correr. Corremos, etc. Os 8 quilômetros, quando a gente chegou lá, a gente não estava aguentando. Mas pensa assim, num estado de cansaço, tanto que a gente vai e volta correndo. Nesse dia a gente falou, não dá para voltar correndo. A gente vai ter que voltar a pé. Tá muito quente, mas muito quente. E nós já estávamos, obviamente, morrendo de sede, né? O que eu mais queria era uma água de coco naquele momento, bem geladinha, assim, trincando. Nossa, ia cair perfeitamente. Na hora de voltar, nós caímos na falácia. Tivemos a brilhante ideia, brilhante para não dizer outra coisa, né? De pedir comida pelo iFood. Não vamos fazer nada hoje em casa, não pegar pelo iFood mesmo o almoço, tá tudo certo. Só que assim, se você pede comida pelo iFood, o entregador precisa entregar, né? E nós estávamos aonde? Na Berrini. Estava muito quente. Mas mesmo assim a gente pediu. Vamos pedir comida pelo iFood e tal. Fizemos o pedido. Daqui a pouquinho, enquanto nós estávamos voltando, olhando para o céu, olha que cena linda. Apareceu a mensagem, né? O entregador já saiu para entregar o seu pedido. Eu estava a uns 6 quilômetros daqui, morto. Minha esposa olhou para mim e falou, corre. E eu, como um bom esposo, corri, né? Gente, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. De verdade, eu corri muito aquele dia, muito. Talvez, não sei se alguém aqui me viu, né, e pensou, sei lá, eu estava desesperado e de fato eu estava. E eu vinha correndo, eu ligava para ela, correndo. E aí, ele avisou mais alguma coisa, tá chegando, vai conversando aí com ele, pede para ele esperar um pouquinho, e corria. Essa Ramon Gutiz aqui é o pior trecho, essa subida aqui. E eu subi ela correndo o tempo todo, sem brincadeira, eu não parei em nenhum momento. Corri, desesperado, etc. E aí eu cheguei em casa, né, morto da vida, morrendo de cansaço. E aí quando eu cheguei em casa, eu olhei para o porteiro e falei, algum entregador passou aqui do iFood, 164B? E ele falou, poxa, ele acabou de sair faz uns 2 minutinhos. Nossa, aquilo me matou naquele dia. Ele olhou para mim, ele viu que eu estava exausto, eu estava muito cansado mesmo. E ele falou, não, vai lá, só sobe lá, pega um pouquinho de água, tenta conversar com ele, aí ele volta e entrega o pedido para vocês. Talvez ele passe aqui, viu que vocês não estavam, etc. E eu falei, não, eu não vou subir, eu vou ficar aqui, vai que ele volte a qualquer momento. Ele falou, não, mas você precisa tomar água, você está mal. Eu falei, não, eu vou ficar aqui, eu não vou subir não, eu espero, etc. Ele voltar e tal. Ele não voltou. Tivemos que entrar em contato com a loja e fazer um novo pedido. Mas engraçado, né? Eu fiquei pensando depois, será que valeu a pena realmente não tomar água naquele momento em que de fato eu estava precisando tanto? Minha cabeça naquela tarde doeu tanto, gente. Faz tempo que eu não tinha uma dor de cabeça como aquela. Eu creio que foi porque eu não tomei água. Eu recebi um conselho, né, do meu amigo porteiro lá. Toma água. Eu falei, não, eu vou ficar aqui e esperar. Eu não vou tomar água, vai que ele volte. Engraçado que todos nós estamos dessa mesma maneira aqui hoje. Sedentos. Morrendo de sede. O coração está seco. Vazio. E Jesus Cristo, a água da vida, está aqui também. Você acredita nisso?
E ele diz o seguinte: filho, filha, me deixe saciar sua sede de alma. Me deixe fazer parte da tua vida. Me deixe irrigar esse coração que está seco. Me deixe irrigar. Se você vai permitir ou não que Jesus Cristo de fato entre em seu coração e te traga sentido existencial, sentido para se viver, que Ele sacie verdadeiramente a sua sede. A resposta depende de você. Ele nos apresenta a água, mas Ele não nos força a aceitá-la. Aceitar ou não, compete a cada um de nós. Permita que Jesus Cristo entre verdadeiramente em seu coração. Permita que Ele de fato seja água viva no teu viver. E todo o sentido que você teve até hoje para continuar acordando, trabalhando, voltando para casa, pegando metrô e etc. e blá blá blá, todo o sentido vai mudar. Todo o sentido muda se você permitir que Jesus de fato entre dentro do seu coração. Nós não teremos uma vida perfeita, a gente não acredita nisso. A Bíblia jamais ensina isso. Contos de fadas não existem. Deu para entender? A gente aqui na CAN não ensina isso. Contos de fadas não existem. Mas a gente ensina aqui que viver com Jesus é garantia de que o final será de felizes para sempre. Ainda que contos de fadas não existam. Deus te abençoe em nome de Jesus. Posso fazer uma oração com você? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai do céu, Deus Criador, Deus mantenedor, nós louvamos o Teu nome neste início de tarde, na realidade, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós louvamos o Teu nome acima de tudo, não somente pela vida que o Senhor nos concede, mas pela vida eterna que todos nós temos pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Tome a nossa vida em Tuas mãos. Nós suplicamos a Ti que neste momento o Senhor venha a um encontro desta terra que está seca, desta sede existencial de alma, de um sentido para se viver. O Senhor entra aqui dentro, o Senhor nos transforme, nos restaure, assim como o Senhor fez com aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó há 2000 anos atrás. E assim como o Senhor a transformou e a usou depois disso, que o mesmo se dê com cada um de nós, que o Senhor nos use, para que através da nossa vida, que cidades inteiras, como no caso de Sicar, possam vir ao Teu encontro. Nos abençoe hoje e sempre. Guarde-nos em Tuas asas de amor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um ótimo sábado para todos. Não se esqueçam, nossa Santa Ceia hoje, às 17 horas, nós esperamos cada um de vocês, tá bom? Se cuidem, um abraço, Deus nos abençoe.